Irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o temor do Senhor. Eu sei que às vezes por ler esse texto, do sacrifício, da ordem que o Senhor deu a Abraão para sacrificar Isaac, vou falar de temor, mas o Senhor falou muita coisa comigo sobre temor nesse texto. E faz alguns meses já que o Senhor tem pedido a mim, me guiado para que eu ministrasse sobre temor. Só que eu venho adiado a cada dia mais, porque temor é uma palavra tão pequenininha, mas pode abranger tanta coisa. E eu estava com medo, eu falei, meu Deus, tanta coisa, eu tenho que estudar tanto, o que eu vou falar? E fiquei adiando. E quando eu vi a escala desse mês, a hora que eu vi meu nome lá, o Senhor só falou, temor. Falei, tá bom, amém. Só que até a semana passada, eu estava no meu coração, eu vou ministrar isso daqui, é mais cômodo, é mais fácil para mim. Mas essa semana o Senhor me parou um pouco, me fez eu meditar e ministrou muito sobre o temor no meu coração. Porque não é o que eu quero ministrar, mas o que Ele quer ministrar, É o que a igreja precisa ouvir. E há um bom tempo eu tenho visto, diante de tudo que tem acontecido, lá fora, nesse mundo, as últimas notícias que nós temos, que o mundo tem ultimamente uma grande falta de temor. E por incrível que pareça, principalmente de pessoas dentro das igrejas. As pessoas não têm o temor santo do Senhor. Está faltando o temor. E é por isso que tem acontecido tantas coisas. E o temor, o Senhor, Ele quer. Eu creio que Ele quer restaurar esse temor no nosso coração. Para que nós venhamos a aprender a temer a Ele de verdade, com todo o nosso ser. E quando eu comecei a estudar para preparar essa mensagem, o Senhor me levou a esse texto aqui, lá no princípio. E aqui, esse texto, eu creio que é a primeira vez que aparece a palavra temor na Bíblia. A primeira vez que a palavra fala de alguém que temeu ao Senhor, que obedeceu Ele e temeu realmente Ele. E só para contextualizar aqui, eu creio aqui que todos sabem a história de Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, onde Ele prometeu que Abraão seria pai de nações, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, que ele seria muito fecundo, muito próspero, E vale lembrar que Deus, Ele prometeu isso para Abraão quando ele já estava avançado em idade e sem nenhum filho. Sem a esperança de ter filho, o Senhor veio e prometeu isso a Abraão. E a palavra diz que Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi atribuído para a justiça. E logo depois que o Senhor prometeu isso a Abraão, Sara quis dar aquela velha ajudinha, aquele jeitinho para ajudar o Senhor, entregando a sua serva Agar, para se deitar com Abraão, onde foi gerado Ismael. Mas o Senhor, Ele disse a Abraão que o filho da promessa, o filho que ele iria fazer essa aliança, seria Isaque, o filho a quem Sara iria gerar. E quando Abraão tinha 100 anos, Isaque nasceu. Então levou alguns anos aí até que a promessa se cumprisse. Mas Abraão, ele se manteve fiel. Ele creu na promessa do Senhor. Mas, alguns anos depois, a gente chega aqui nessa passagem que a gente leu hoje. Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. O seu único filho, o seu amado filho, o filho da promessa. E é fácil para a gente olhar esse texto e falar, Abraão estava sendo provado, nós sabemos o porquê. Mas Abraão, naquele momento, ele não sabia. Mas ele teve fé no Senhor, porque o Senhor, Ele foi fiel para cumprir a promessa que Ele fez. Ele conhecia a Deus, porque em vários momentos, até chegar aqui, nós vemos passagens em que fala que o Senhor conversou com Abraão. Então, Abraão primeiro creu em Deus, ele conhecia o Senhor, porque ele tinha um relacionamento com Deus, e ele obedeceu.
E até a carta aos Hebreus fala que Abraão, ele foi um herói da fé. E também nos fala que Abraão, ele tinha fé, que Deus tinha o poder para ressuscitar Isaac. E por isso que ele foi, obedeceu ao Senhor. Então Abraão, ele sabia, ele conhecia do poder de Deus. Ele conhecia realmente o Senhor, ele confiava, ele tinha fé em Deus. E quando Abraão foi lá, pegou a faca para sacrificar o seu filho, o seu único filho, o anjo diz a Abraão: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Notem que após Abraão ter sido provado no mais alto nível de obediência, o anjo fala a ele: agora eu sei que você teme a Deus. E quando eu li esse versículo aqui, o Senhor, é como se Ele tivesse abrido a minha mente, e Ele me levou a várias outras referências sobre o temor. Me ensinou muita coisa sobre o temor. E aqui, essa passagem, esse versículo, ele nos mostra que o temor, ele vai envolver a fé no Senhor. O temor, ele vai envolver o conhecimento de quem Deus é. E o temor, ele vai envolver a obediência total ao Senhor. Então, aqui dentro do temor, existe a fé, o conhecimento e a obediência. E nós precisamos entender de que nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, sabe? Não para fazer o que a nossa carne pede, mas o que o Senhor nos pede, independente de qualquer coisa. E nós precisamos não somente crer, dizer: eu creio em Deus, eu venho aqui, eu tenho fé em Deus, mas eu não obedeço. Se você crê e não obedece, você não teme ao Senhor. E o que o Senhor tem pedido para nossa geração, para a noiva, para a nossa casa, para a nossa igreja, é que nós venhamos a temer ao Senhor de verdade, com todo o nosso coração. E temer a Ele envolve que a gente tenha fé, crer nele. Envolve que a gente conheça Ele, tenha um relacionamento com Ele. E envolve a obediência. Obedecer a Ele, independente de qualquer coisa. A obediência aqui, irmãos, que o Senhor quer de nós, é a renúncia de nós mesmos, é a renúncia da nossa vontade para obedecer à vontade dEle. Porque nós sabemos, se a gente tem um relacionamento com Ele, conhecer, a gente vai saber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se a gente conhecer a Ele, a gente vai saber que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Se a gente conhecer, ter o relacionamento com Ele, a gente vai saber que se a gente tem o ar aqui dentro de nós, o nosso pulmão, é porque é Ele quem nos dá. É porque é Ele quem nos sustenta. É porque é Ele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós temos que temer ao Senhor. Porque aquele que não teme ao Senhor não vai permanecer. E o Senhor está pedindo a nós: temam a mim de todo o coração, com toda a verdade, com toda a tua força. Temer ao Senhor significa renunciar a nós mesmos. É isso que o Senhor pede a nós. Tema a mim e somente a mim. Não tema a homens, mas tema somente ao Senhor. O temor ao Senhor é crer nele, é conhecê-lo e é obedecê-lo. Quando a gente teme ao Senhor, a gente treme diante da sua palavra e obedecemos imediatamente e a qualquer custo. O Senhor, Ele quer restaurar o verdadeiro temor no coração de cada um aqui essa noite. Então, se você está aqui, o Senhor, Ele tem um propósito para você. E para que esse propósito se cumpra na sua vida, o temor do Senhor precisa ser restaurado no teu coração. Você precisa temer ao Senhor de todo o teu coração. Não basta crer, não basta só dizer que é crente. Como o pastor sempre fala aqui, crente até o diabo é. Porque a palavra do Senhor diz que os demônios creem e tremem diante da presença do Senhor. Os demônios creem e tremem. E muitas das vezes a gente comete pecados que a nossa cara nem treme mais.
Que a gente está tão acostumado com o nosso pecado, com aquela estimação que a gente comete, com aquela mentirinha um dia ou outro, esconder alguma coisa um dia ou outro, ou cometer glutonaria um dia ou outro, que a nossa cara nem treme mais. Só vai diante do Senhor, ai Senhor, eu me arrependo. Mas no outro dia está cometendo de novo. Chega aqui, Senhor, eu creio em Ti, o Senhor é tudo que eu tenho, mas sai fora da igreja, está com a língua desse tamanho falando da vida do irmão. Até os demônios creem e tremem diante da presença de Deus e nós. Será que a gente treme diante da palavra dEle? Diante da palavra dEle que é viva, que é uma espada? Nós precisamos cultivar esse verdadeiro temor no nosso coração. O real temor. A gente precisa ter zelo pela presença. Temer ao Senhor envolve zelo pela presença. Envolve ter aquele senso de presença. Sabe? Ter zelo. Reverenciar a presença de Deus. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nós, quando tememos ao Senhor, nós honramos essa presença. Sabe, nós honramos Ele, nós bendizemos, nós louvamos a Ele, nós rendemos graças a essa presença tão poderosa, que vem diante de nós, mesmo a gente sendo tão falho, tão pecador. Nós precisamos ter o temor verdadeiro do Senhor, senão a gente não vai permanecer até o fim. Paulo, ele fala na carta dos Filipenses sobre a obediência e o desenvolvimento da salvação, com temor e tremor. Não é de qualquer jeito. Não é chegar aqui e dizer, eu tenho fé no Senhor, eu aceito Ele como meu Salvador, mas não aceitar o senhorio do Senhor sobre a sua vida. Não é de qualquer jeito, eu vim aqui, aceitei Jesus, ok, tô zero bala, faço o que eu quero. Não, você precisa temer ao Senhor. Você precisa desenvolver a tua salvação com temor e tremor. Conhecendo quem Ele é, honrando a presença dEle, reverenciando a presença dEle e obedecer a Ele a qualquer custo. Renunciar o seu próprio eu e pegar para você a vontade do Senhor para a sua vida. Ele deve ser o Senhor da sua vida. Você deve deixar tudo que você tem, negar a si mesmo e seguir e temer a Ele de todo o seu coração, para que não viva mais você, mas para que Ele viva em você e que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Por muitas vezes eu já vi muitas pessoas questionando e lamentando, Senhor, por que não há mais demonstrações de poder como na igreja apostólica? Por que, Senhor, que não tem mais cura? Por que a gente não vê mais milagre? Por que a gente não vê tantas coisas que aconteciam antigamente? Por que a gente não vê? Por que a gente não vive as coisas que a igreja de antigamente vivia? Eu vou ler aqui dois versículos para os irmãos, e o primeiro está lá em Atos capítulo 2, verso 42 e 43, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O outro versículo é em Atos capítulo 9, verso 31, que diz assim, assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Agora me diz, por que nós não vemos tantos milagres e tantas curas como tinha antigamente? Aquela igreja tinha temor. Hoje muitos não têm temor. Hoje muitos sobem nas plataformas querendo glória a si mesmo e não a Deus. Hoje muitos sobem as plataformas para ter uma foto no Instagram. Eu estou lá com o microfone na mão. Muitos sobem nas plataformas para dizer que ele é mais que alguém. Muitos pedem os dons para que os outros vejam que ele é usado por Deus.
É por isso que nós não vemos tantas curas, tantos milagres como nos dias anteriores, porque nos falta temor. E aqui, no capítulo 2 de Atos, no verso 42, começa falando: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, naquela época, os apóstolos, eles pregavam o Antigo Testamento, porque era a palavra, era a escritura que eles tinham em mãos. E eu creio que todos aqui sabem que todo o Antigo Testamento ele vai apontar para Jesus. Então, a gente olhando aqui as pregações de Pedro, as pregações que eles faziam naqueles dias, a gente vê que eles citavam, né, as profecias, a escritura do Antigo Testamento, apontando para a mensagem da cruz, apontando para o nosso Senhor Jesus, que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos dar vida, para que nós venhamos a viver e para que nós venhamos a ir e a fazer discípulos em toda a terra. Essa era a mensagem dos discípulos, dos apóstolos naquela época, a mensagem da cruz, simplesmente a mensagem da cruz. E muitos creram. E por que que hoje, às vezes quando a gente vê alguém pregar, principalmente em época de Páscoa, mas vai falar de novo, eu já sei que Jesus morreu. Eu já sei que Jesus morreu por mim, eu já sei que tudo isso aconteceu. É por isso, irmãos, a gente acostuma com a mensagem da cruz. Muitos hoje têm se acostumado com a mensagem da cruz. Acha normal que Jesus ele foi lá, foi moído, foi espancado, foi esbofeteado, foi cuspido. Acha normal isso. Isso é normal. Jesus morreu por mim, eu estou vivo agora. E aí? Eu já sei disso, vai pregar isso de novo? O pastor sempre está aqui em cima falando, o que fala lá em João 3,16? Às vezes alguém pode pensar, meu Deus, mas de novo, eu já sei isso daí. Mas não está realmente no teu coração. Porque se a mensagem da cruz estivesse cravada no nosso coração, a gente ia acordar todos os dias chorando, se moendo na presença dEle. Porque se você tem ar no teu pulmão, é porque um dia faltou ar no pulmão dEle lá na cruz. Se nós estamos aqui em comunhão, é porque Ele, um dia, escolheu deixar quem Ele mais amava, que era o Pai. Sabe por quê? Porque o teu pecado estava sobre Ele. E o nosso pecado nos faz separação de Deus. E com o nosso pecado sobre Ele, fez separação dEle com Deus. A mensagem da cruz foi o que salvou, foi o que fez crescer a igreja naquele tempo. Só que hoje a mensagem da cruz não é mais pregada. Ou se é pregada, já está muito acostumada no nosso coração. Isso não pode acontecer. Isso é falta de temor do Senhor. Meu Deus do céu, eu me acostumei com a mensagem da cruz. Eu me acostumei com a morte de Jesus. Todos os dias que eu peco, eu quero pregar Jesus lá na cruz de novo. É isso que os irmãos querem? Pregar Jesus de novo, que Ele seja moído de novo, que Ele seja espancado de novo. Ele não precisa disso, porque o sacrifício dEle é perfeito e é para sempre. Nós precisamos temer a presença dEle, honrar o sacrifício dEle, o que nós temos feito no nosso dia a dia, para mostrar para as pessoas lá fora que nós honramos o sacrifício de Jesus. Nós temos falado, ei, o Senhor Jesus, Ele morreu por você, viva na presença dEle. Nós temos levado essa palavra, nós temos cumprido o ID, nós temos pregado com temor, nós temos vivido com o temor do Senhor. O Senhor quer restaurar esse temor no nosso coração. Se não houver temor em nós, a gente não vai ver cura, não vai ver milagre. Só vai ver um mero remorso na vida das pessoas. Nós não estamos aqui para nos aparecer. Estar aqui é uma renúncia muito grande. Nós não estamos aqui para aparecer, nós estamos aqui para servir. Servir com amor, com temor e com tremor pela palavra dEle. Nós devemos tremer diante da palavra, porque essa palavra é viva. Ela produz vida em nós. Nós precisamos restaurar esse temor no nosso coração, urgentemente, pois os dias estão chegando no fim, e se a gente não temer o Senhor, nós não vamos permanecer. E o Senhor, Ele tem planos maravilhosos para nós, mas nós precisamos obedecer a Ele, temer a Ele.
A segunda coisa que o verso 42 ali de Atos 2 fala é que eles viviam em comunhão e no partir do pão. Sabe, é tão triste hoje ver um querendo ser mais que o outro. É tão triste hoje ver um querendo ter mais que o outro. Esperar ter para poder ajudar. O Senhor, Ele também, antes de eu vir aqui, irmãos, eu fui moída lá no meu secreto. Eu fui moída, chorei muito. Me arrependi muito de muitas vezes não temer a Ele como eu deveria ter temido. Por muitas vezes não entender o que é realmente o temor do Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que está temendo a Ele, mas não está. Acha que está obedecendo, mas não está. Acha que está renunciando por Ele, mas não está. Às vezes a gente negocia com a nossa carne. Às vezes a gente quer justificar o nosso erro, não temendo ao Senhor. E a outra coisa que aqui a palavra fala, que eles perseveravam também nas orações. Oração é uma coisa que nós devemos praticar diariamente. Diariamente. A oração é o teu relacionamento com Deus. Se você não tiver um período de oração, você não vai conhecer ao Senhor e você não vai conseguir temê-lo de verdade. Nós precisamos ter uma vida de oração para realmente temer ao Senhor de verdade, com todo o nosso coração. E aqui fala no verso 43, em cada alma havia temor. Então aqui, se a gente vê esse versículo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. O temor envolve isso, permanecer, ser fiel ao Senhor, conhecer, perseverar em oração, ajudar os nossos irmãos, ter comunhão com os nossos irmãos, honrar a presença do Senhor. A igreja se edificava e caminhava no temor, que fala lá no verso 31 de Atos 9. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. A igreja precisa caminhar no temor do Senhor. Nós precisamos ter em nosso coração, na nossa alma, o temor do Senhor. O temor não é ter medo de Deus. Porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente se afasta, a gente quer ficar longe. Mas o temor é querer honrar a Ele, através das nossas atitudes, através da nossa obediência. Ou seja, é querer estar mais perto. Quando a gente sente a presença, quando a gente tem aquele senso da presença, a gente quer reverenciar a presença dEle, porque Ele é digno. Nós não somos dignos de estar na presença dEle. Nós precisamos temer a Ele e honrar a Ele de todo o nosso coração. E se a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, se o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria, a falta desse temor é o princípio do pecado. É a raiz do pecado. A falta de temor é uma raiz do pecado. Davi, ele fala no Salmo 36, do verso 1 ao 4, que aquele que não teme o Senhor se acha tão importante que não percebe e nem odeia o seu pecado. Que as palavras são maldosas e traiçoeiras, que esse que não teme o Senhor abandona o bom senso e não quer fazer o bem. Que esse que não teme o Senhor planeja a maldade até na sua cama. Não há nada de bom no seu caminho. Isso é o que acontece com aqueles que não temem ao Senhor, se acha tão importante que não reconhece o teu próprio pecado. Às vezes, é como a palavra fala, primeiro a gente precisa olhar como que é? A trave no nosso olho, ao invés de tirar o cisco primeiro do olho do nosso irmão. Nós precisamos olhar primeiramente para nós mesmos. E quando a gente não teme ao Senhor, a gente não percebe o nosso próprio pecado, a gente não percebe a trave que está no nosso olho, mas a gente consegue ver o cisco que está lá no olho do nosso irmão. Nós precisamos temer e olhar primeiro para dentro de nós, honrar a presença dEle, obedecer a Ele e ajudar o nosso irmão e não julgar.
Todos nós, irmãos, em um momento ou outro, nós seremos testados na área do temor. Adão e Eva, eles andaram na presença de Deus, na glória de Deus, mas eles não temeram o Senhor e não permaneceram. Nadab e Abiú, eles foram ungidos para estar diante da presença, mas eles não temeram ao Senhor e não permaneceram. Saul, ele foi ungido como rei, mas ele não temeu ao Senhor e não permaneceu. Ananias e Safira fizeram uma grande oferta, mas sem temor, e não permaneceu. Se a gente quiser permanecer na videira verdadeira, como a gente sabe que a gente deve permanecer nela, o temor do Senhor deve estar enraizado no nosso coração. Se não tivermos o temor do Senhor, não permaneceremos para sempre. Assim como nós estamos cheios de exemplo, que aqueles que não temeram não permaneceram. Mas nós temos também vários exemplos que aqueles que temeram ao Senhor permaneceram até o fim. Para eu temer o Senhor, crer, obedecer e honrar, eu preciso ter um entendimento de quem Ele é. Se eu não conhecer a Ele, eu não vou ter como temer a Ele. Por isso a palavra nos foi dada, para que a gente tenha esse relacionamento também pela palavra. E o Senhor, Ele fala na palavra dEle que aquele que teme o Senhor, Ele revela os segredos do coração dEle para nós. Nós precisamos temer a Ele, conhecer a Ele, para que nós venhamos a gerar dentro de nós esse verdadeiro temor, que é o que precisa nesses últimos dias. Olhando para as Escrituras, a gente vê diversas passagens, diversos momentos em que o Senhor nos fala diversas promessas sobre aqueles que temem ao Senhor. Algumas delas fala que aquele que teme o Senhor prolonga os dias de vida. Aquele que teme o Senhor tem grande misericórdia. E aquele que teme o Senhor, a sua descendência é poderosa e a sua geração é abençoada. E aquele que teme o Senhor, Ele revela os segredos do seu coração. Você quer conhecer os segredos do coração de Deus? Teme a Ele. Tema ao Senhor de todo o seu coração. O Senhor, Ele quer restaurar o verdadeiro temor no coração da noiva. Porque Ele não vai vir buscar uma noiva que não teme a Ele. Ele não vai vir buscar uma noiva que não honra a presença dEle. Ele não vai vir buscar uma noiva que não conhece a Ele. Nós precisamos ser essa noiva que teme a Ele, que conhece, que busca, que honra, que reverencia a sua presença. E Ele quer gravar isso no coração de cada um de nós, para que quando Ele vier, nós estejamos prontos para ir com Ele. Então, irmão, se você está aqui hoje, o Senhor tem algo para você, mas Ele quer te colocar em um lugar em que você tema a Ele de todo o teu coração, que você renuncie a si mesmo, que você negue os seus desejos, que você negue a sua vontade, para que a vontade dEle venha se cumprir na tua vida. Os propósitos dele só vão se cumprir se a gente colocar em prática esse verdadeiro temor, tremer diante da presença dele, honrar a ele, obedecer a ele. Eu creio que todos aqui querem morar com ele um dia. Então todos nós precisamos temer a ele. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos abrir o nosso coração diante dele. Vamos clamar a Ele, que Ele venha nos ensinar verdadeiramente temer a Ele, de todo o nosso coração, a não olhar para nós mesmos, para a nossa vontade, mas olhar para Ele, fixar os nossos olhos nele e somente nele. Feche os seus olhos, vamos estar orando e clamando ao Senhor.